8h30, até umas 9 e pouquinho. Amém, irmãos. Essa palavra eu recebi do Senhor tem uns 2 anos mais ou menos que eu escrevi ela, e eu compartilhei ela com os irmãos na Serra na época, e foi muito precioso, foi num momento muito oportuno. E naquele dia a gente viu a igreja despertando para algumas coisas, e eu creio que o Senhor conduziu esse momento até hoje, né? E a gente tem visto que o Senhor não tem retido as suas revelações para nós, né? O Senhor tem falado muito com a igreja, a gente tem tido uma sensibilidade, né? Muitas revelações, o corpo tem participado ativamente, assim, expressando, né, as coisas que o Senhor tem falado, através de palavras, a profecia que Késia trouxe na última reunião que nós tivemos aqui. E aquele dia, naquela semana, a Lara me ligou e falou assim: amor, eu creio que é tempo de compartilhar essa palavra, e eis-me aqui para compartilhar isso que o Senhor tem para falar, e com muito temor, com o coração muito assim, centrado, né, no Senhor, e que isso caia no coração da igreja, do nosso coração, com graça, né? Caia com graça. E o Senhor, Ele tem nos chamado ao arrependimento das obras mortas da igreja de modo geral. Ali no finalzinho de Hebreus a gente vai ver a essência da doutrina cristã, e ele fala sobre o arrependimento das obras mortas. E esse texto ele sempre me chamou a atenção sobre o que seriam as nossas obras mortas. E nós temos vivido essa fase, igual eu falei, que o Senhor tem lavado assim a igreja com a palavra, né? Tem nos purificado. Ele está aguardando uma igreja imaculada, né? Uma igreja adornada, revestida de linho fino. E o texto base é Mateus 13:44, que é a parábola do tesouro, que todos nós conhecemos muito bem essa parábola, né? E fala assim, Mateus 13:44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem, e ele compra aquele campo. E o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que possui e a compra. E o contexto, quando eu recebi esse texto, saltou aos meus olhos, foi um cenário assim, de certa desesperança na minha vida. Alguns irmãos mais próximos viveram comigo essa fase, e era um cenário bem angustiante, assim, de desesperança da solução de um determinado problema, que era um problema muito maior do que eu. E esse momento de desespero, ele foi um momento perfeito para que essas coisas ficassem claras ao meu coração. Então, aquele momento foi muito favorável para entender essas coisas e para entender esse tesouro oculto no campo. E o que esse tesouro, o que ele exige de nós, né? E quando nós estamos em fases equilibradas, assim, de modo geral, né? Equilibrado financeiramente, às vezes com uma carreira sólida, com a nossa saúde implacável, conquistando as coisas que a gente deseja, sonhos sendo realizados, tudo está ocorrendo bem, fica muito difícil a gente enxergar essas coisas, porque nós temos muito no que se apegar, e quando nós não temos no que se apegar, fica mais fácil a gente entender o tesouro que é o Evangelho. E eu creio que esse é o senso de exclusividade que o Evangelho tem que ter. E aqui, quando ele fala que encontrou um tesouro oculto no campo, fala que ele estava transbordante de alegria, e com entusiasmo ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. E esse entusiasmo que eu creio que deve ter no nosso coração com a boa nova, e entender o Evangelho como Pedro falou, para onde nós iremos, né, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse é o sincero coração de quem reconhece que o mundo tem muitas delícias, o mundo tem muitas seguranças, né, entre aspas, para nos oferecer, e são caminhos de morte no final, né? Esses caminhos, essas coisas que nós queremos nos apegar, são caminhos de morte. E a maturidade nossa
abdicar de tudo pelo Evangelho. Mas como isso vai acontecer no nosso coração, que é algo do Espírito Santo. Nós não abandonamos as coisas porque nós estamos emocionalmente encantados com a mensagem do Evangelho. Nós não estamos envolvidos emocionalmente com a ideia da Boa Nova. Na verdade, o próprio Espírito Santo, ele nos convenceu da Boa Nova, né? Ele persuadiu e ele transformou o nosso coração. E quando nós entendemos essa notícia, que é que nós somos transportados, né, de um reino de trevas e fomos colocados no reino do Filho amado, e que vamos reinar com Cristo, isso naturalmente exige uma resposta sacrificial, que ela é uma reação que se torna natural por causa do Espírito Santo, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo, e andamos pelo Espírito Santo, e é Ele que gera tudo em nós, é o Senhor que gera a fé no nosso coração, e nós vivemos pela fé. Então a nossa vida, ela deve manifestar essa resposta de Pedro, de que não temos nenhuma outra segurança nessa terra, de fato. Não temos naquilo com que a gente possa se apegar. E isso deve gerar entusiasmo no nosso coração. Essa mensagem, ela é maravilhosa. Então a Boa Nova, ela nos tira daquele cenário de trevas, de desesperança, de angústia, de desespero, porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, estávamos, mas Cristo, né, com grande misericórdia, Ele veio e nos dá vida e vida em abundância. E isso é uma notícia maravilhosa, é uma notícia que deve nos levar ao entusiasmo. Então, a mensagem hoje, eu creio que não é uma mensagem, o Lauro sempre nos corrigia, ele falava a diferença de admoestar e de exortar, que às vezes a gente usa errado, né, exortar, mas exortar é animar. Então hoje é claro que a gente tem, a mensagem ela tem um cunho assim de admoestação para a igreja, mas de modo geral é exortar a igreja, é animar a esse entusiasmo que o Evangelho tem que causar no nosso coração, a ponto da gente querer sacrificar todas as coisas. E é legal que quando ele fala que vende tudo que tem, isso aqui é uma metáfora, né? uma parábola. Então, isso equivale ao lote. Logo, não é sobre valor, né? Porque senão, às vezes, um irmão que tem mais condições pode comprar aquele lote e sobrar alguma coisa. E outro talvez nem pode comprar. Mas, na verdade, aqui, o vende tudo que tem é equivalente ao lote. Então, se nós avaliarmos essa parábola da forma correta, qual que é o preço do lote cujo tem o Evangelho? Tudo que nós temos. E quando diz tudo que nós temos, não é meramente material, mas é tudo que nós temos. Mais à frente eu vou voltar nesse versículo, mas a gente vê Paulo considerando tudo que ele construiu no sentido de formação, de educação, de linhagem, de influência que ele tinha. Então, quando a gente fala sobre a gente abrir mão e sacrificar todas as coisas, não é só no sentido material, mas é todas e qualquer coisa que a gente possa, assim, ter a ousadia de se apegar, qualquer coisa. E esse é o custo do Evangelho, e ele é altíssimo, foi pago com um sangue caríssimo, né, o do nosso Senhor Jesus. E esse próximo texto que eu vou abrir é 2 Timóteo 2:22. Eu sou muito novo, mas quando eu era mais novo ainda, esse texto saltou aos meus olhos e ele sempre me gera muito temor. E ele fala assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E quando ele diz para nós fugirmos das paixões da mocidade, ele está dizendo, essa paixão que ele está dizendo é sobre qualquer coisa. Muitos de nós temos paixão pelo nosso trabalho, temos paixão por um curso na faculdade, e quando ele diz paixão aqui, é algo não saudável, é no sentido de uma intensidade desenfreada por qualquer coisa que seja. Então, quando ele diz, foge outro sim das paixões da mocidade, ele está nos advertindo para que a gente não tenha uma demasiada intensidade naquilo que não é o Evangelho. E ele fala assim: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E esse é o grande segredo que a gente tem nesse versículo, que a gente falou muito hoje aqui sobre comunhão. No retiro nós falamos muito sobre comunhão,
E esse é o segredo que Paulo deixou aqui para Timóteo. Como que nós vamos nos manter nessa condição de sacrifício e abrindo mão de todas as coisas? Seguindo a justiça, a fé, o amor, a paz, com quem? Com os que os de coração puro invocam o Senhor. Então é na igreja que isso acontece, é na comunhão plena, onde a gente tem esse suporte que torna possível a gente vivenciar o sacrifício. Então é na comunhão que a gente consegue plenamente cumprir a fuga das paixões terrenas. E essa é uma grande chave, né? A comunhão é uma chave que nós temos ouvido muito dos irmãos. E esse despertar que o Senhor está fazendo na igreja, que o Senhor tem falado conosco, quando a Késia trouxe a profecia, né, na semana passada, sobre um despertar dos irmãos, a gente teve em seguida lá em casa um tempo de oração com alguns irmãos. E eu falei, olha, eu vejo que muitos irmãos despertaram, muitas famílias de fato assim, despertaram para o que o Senhor tem falado com a igreja. E isso precisa acontecer com toda a igreja. E aí, nesse sentido, a gente teve uma palavra muito preciosa do Bruno sobre as distrações lícitas. Eu creio que essas distrações aqui que eu vou tratar, elas são distrações lícitas, só que maiores, mais densas, coisas mais, eu creio, de propósito de vida, de sonhos, de coisas maiores. O do Bruno foi preciosíssimo, falou muito ao nosso coração, mas de distrações que elas minam o nosso dia, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas o que eu queria falar é sobre coisas talvez que envolvam uma energia maior nossa. E lá em 2 Timóteo fala que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E aí, como que deve ser o nosso coração? Eu me lembro que quando eu recebi essa palavra, né, há uns 2 anos atrás, na semana que eu escrevi algumas coisas, a minha avó me ligou, e ela tinha participado de uma reunião de grupo caseiro na casa do ID, e ela me contou que tinha sido compartilhado sobre a parábola das 10 virgens, que nós conhecemos bem, como é essa parábola, e como que deve ser o coração da noiva, em relação à volta do Senhor, e como que aquilo me gerou temor. E eu lembrei que no nosso noivado, a Lara sempre falava que o nosso coração só pensava no dia do nosso casamento. Então a gente canalizava todas as coisas, o meu trabalho, recurso, o que a gente precisava comprar, tudo a gente canalizava para o dia do nosso casamento, e a gente só pensava no nosso casamento. E eu creio que esse é o coração da noiva, esse tem que ser a nossa postura diante do nosso noivo que está vindo, que está voltando, de a gente canalizar toda a nossa energia para a volta do Senhor. E como que a gente faz isso, né? Qual que é o segredo? É na comunhão e é abdicando de todas as coisas, sacrificando todas as coisas. E em 1 João 2,15, 17, vai dizer assim, 1 João 2,15, 17, está aberto ali. Tendo feito, acho que não é isso não, João, acho que é João 2,15, 17. É 1 João, não ameis o mundo? É essa aí. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amados, isso deve gerar muito temor no nosso coração, porque eu me vejo frequentemente amando coisas que tem no mundo. E essas coisas, elas vão minando a nossa fé, e minando a nossa expressão no reino, a nossa produtividade para o Senhor. E eu me lembrei, quando a gente está nesse momento de reflexão, né, eu me lembrei daquele texto de Eclesiastes, que é melhor em uma casa onde há luto, porque ali nós vemos o fim de todas as coisas. Então a gente tem esse senso de que nada vale diante da morte.
Nada, somente as coisas eternas que nós construímos, só isso tem valor. Eu não anotei aqui, mas tem aquele versículo, né, que fala que para não ajuntarmos tesouro nessa terra, porque a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam, mas temos que construir tesouros eternos, né? Que a gente tenha esse temor e esse senso de urgência, né, e de exclusividade com o Evangelho. E nós precisamos, claro, ter um equilíbrio desses sentimentos, porque, obviamente, o objetivo não é desmotivar nas coisas que nós precisamos fazer na nossa vida. Precisamos trabalhar, sustentar a nossa casa, e creio que o Senhor tem a prosperidade, né, para os filhos dele, mas é uma mensagem sobre o nosso coração, sobre como que o nosso coração se comporta em relação a todas essas coisas. 1 Pedro nos exorta como peregrinos, ele nos chama de peregrinos e forasteiros. E será que nós temos nos comportado como de fato peregrinos nessa terra? Será que esse tem sido o nosso coração, de ser desarraigado assim das coisas dessa vida? Porque nós não somos daqui. Nós somos raça eleita, né? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos de Deus, Ele tem ciúmes de nós. Então, a nossa postura tem que ser de exclusividade para com o nosso Deus. Ele é o nosso proprietário, Ele é o nosso dono. Ele nos comprou com o sangue do Seu único Filho. Então, a gente precisa devolver a nossa vida de forma exclusiva ao Senhor. O Senhor, Ele não tolera dividir a posição dEle com absolutamente nada. E na semana, acho que não foi na semana passada ou retrasada, a Lara compartilhou comigo, ela estava lendo Ezequiel, que foi um profeta que enfrentou a idolatria do povo. E um texto lá de Ezequiel 7, 19, 21, diz assim... O contexto de Ezequiel era ele estava alertando o povo, né, sobre, era um momento deles que eles estavam se apegando a muitos ídolos, a recursos, né, estava tendo uma aliança política e estava trazendo uma constância ali ao povo, uma ideia, né, de linear, né, em relação à vida deles. E aí o profeta fala assim: a sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, e nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. Então, o resultado da conquista de bens daquele povo foi tornado uma imundícia, né? Foi desconsiderado. E aí em Colossenses 3:2, diz, um texto rápido: pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui da terra. E um outro texto rápido, Romanos 13: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Para mim foi uma dificuldade muito grande falar essa palavra, agora eu aprendi. Certa vez, a gente tinha feito a transição na época da loja do meu pai, de ponto, e eu estava conversando com um lojista do mercado, que era um cara muito, muito relevante assim, no mercado, um cara muito grande, um cara assim, com uma prosperidade muito grande, e ele estava me contando, só estava eu e ele no escritório dele, e ele estava me falando das conquistas dele, e ele tinha comprado um sítio, ele tinha comprado uma casa boa, e ele estava contando assim, essas conquistas que ele foi tendo ao longo da vida dele. E no final, ele mesmo, por algum motivo, ele declarou uma profunda insatisfação com aquilo tudo. E aí, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei: poxa, Senhor, eu tenho uma oportunidade aqui muito preciosa de falar com essa pessoa, com esse ímpio, né? E ele era um cara muito duro, assim, para as coisas do Senhor. E aí, na hora, o Senhor me lembrou de um texto que eu falei: caramba, esse texto aqui eu acho que vai conseguir gerar uma compatibilidade, porque eu não tenho compatibilidade com ele, porque eu não conquistei isso tudo. Então, assim, não tem como eu falar de igual para igual, mas tem alguém que tem como falar de igual para igual. E aí eu lembrei de Salomão,
Eclesiastes 2, 4, 11. Nós conhecemos esse texto. Kézia falou desse texto na reunião passada e diz assim, Eclesiastes 2, 4, 11. Também, não é esse não, esse aí. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas e de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E aí, esse cara, ele tem muita propriedade para falar. Eu, particularmente, eu não consigo adicionar nenhum item à lista de Salomão. Eu acho que ele, assim, como dizem, ele zerou o game, né? Ele conseguiu conquistar tudo que os olhos dele desejaram, ele conseguiu conquistar. E ele tinha não tem nem como dimensionar, né? Muito grande. E ele, com essa propriedade toda, no final da vida dele, ele vira e diz: e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Queridos, quando eu li isso aqui, o cara ele ficou atemorizado, assim, ele ficou sem reação, e eu também fiquei com muito temor na hora, e eu fiquei refletindo assim sobre o que eu estou gastando na minha vida, se são com coisas que são meramente vaidades e correr atrás do vento, e que não tem problema, não tem validade nenhuma debaixo do sol, não tem proveito, né, havia nenhum debaixo do sol. E ali o Senhor continuou ministrando ali no meu coração. Eu falei mais algumas coisas, mas eu fiquei depois assim meditando nessa palavra. Eu falei: Senhor, isso é muito presente na minha vida. A gente gasta a nossa vida, a nossa vontade é ter essa vida linear. A gente quer formar, a gente quer casar, a gente quer ter uma boa casa, a gente quer ter um bom carro, a gente quer ter uma boa aposentadoria, a gente quer ter uma boa saúde, quer ter uma morte tranquila, e depois a gente quer o céu. A gente quer essa vida completamente linear, onde a gente não precisa se preocupar, porque se acontecer uma urgência, a gente tem dinheiro na poupança. Se acontecer alguma situação, então a gente busca muita segurança aqui nessa terra, e o filho do homem não teve onde recostar a cabeça. É uma diferença muito assustadora e avassaladora esses dois cenários. E eu volto a dizer, essas coisas que eu estou falando não é para desmotivar os irmãos no sentido do trabalho. Essa é a nossa vida comum, mas é para tirar o nosso coração dessas coisas e canalizar para o Senhor, e produzir tesouros eternos, né? Que é o que o Senhor espera de nós. E em Filipenses, né, que é o que eu disse que falaria, eu vou ser rápido aqui, Filipenses 3, 7 e 8. A gente conhece bem esse texto, né? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui Paulo está falando de todo o histórico dele, né? Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considerei como lixo para ganhar a Cristo. E eu puxei aqui, aqui na minha tradução fala refúgio, e eu puxei a tradução no grego, e é S-K-U-B-A-L-O-N, eskubalon, algo nesse sentido. E o significado disso aqui é esterco ou excremento. Então Paulo, ele considera toda a formação, toda a educação dele, todas as coisas que ele pensa que ele poderia se pegar
como excremento. Então, aqui a gente está sendo chamado para uma radicalidade na nossa vida com Cristo. Nós estamos sendo chamados para esse despertar, para sermos radicais. A gente não pode usar o mundo de padrão, porque se a gente se comparar com o mundo, a gente vai destoar por causa dos nossos valores. E a gente não pode se contentar com essa diferença do mundo. Nós precisamos de elevar o nosso padrão que o Senhor exige. O crivo do Senhor é muito alto. Então, a gente precisa considerar no nosso coração essas coisas excremento, mas elas não de fato são, só olhando eternamente. Mas no nosso coração a gente precisa ter essa consciência. A gente é medido, o nosso sucesso ele é medido de acordo com o que a gente retém. Então a gente cresce, a gente é treinado para reter, para adquirir patrimônio, para adquirir segurança, para conseguir olhar para frente e igual aquele cara, eu escrevi mais à frente, que ele fala, né? O rico acumulou, construiu celeiros e disse: descansa, come, bebe, porque você produziu aí o suficiente, cara. Mas Deus disse: insensato, essa noite pedirão a tua alma. Então a gente gasta a nossa vida para reter. E a maior marca, talvez uma das maiores marcas de Cristo, foi o esvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou por completo. E ali em Lucas 14:33, uma mensagem para nós, discípulos: todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Isso é muito forte, né? Isso tem que gerar um temor no nosso coração. Pensa o Cristo olhando para vocês e declarando que se vocês não renunciarem, se nós não renunciarmos tudo quanto temos, não podemos ser discípulos de Jesus. A palavra não tem exagero, a palavra ela é reta e ela é firme. Então eu creio que o Senhor nos chama hoje a essa reflexão. E ontem, quando eu cheguei em casa, eu estava relendo as coisas. E aí eu orei, eu falei assim: Senhor, eu queria que o Senhor falasse algo assim com a sua igreja, eu queria estar sensível aqui agora para ouvir o que o Senhor tem para falar com o seu corpo, que seja o Senhor de fato falando. E na hora assim, eu acho que poucas vezes na minha vida eu tive uma experiência assim. Na hora, o Senhor me lembrou de um livro que eu li, eu não consegui medir exato, mas foi uns 6, 7 anos atrás, do Francis Chan, que o Rafael citou aqui, chamado Louco Amor. É um livro bem conhecido. Só que eu não lembrava o que falava nesse livro. De fato, assim, eu não tinha recordação sobre o que falava, qual era o conteúdo do livro. E aí eu fui procurar em casa o livro, e eu lembro que eu emprestei esse livro na época. Eu não lembro para quem. E aí eu procurei ele no e-book, né, no Google, e achei. E aí o Senhor, Ele me fez correr o livro, e eu entendi na hora, irmãos, eu sei que é meio estranho falar assim, mas eu entendi capítulo 4, e eu pulei o 1, 2 e 3 sem parar, e quando eu cheguei no capítulo 4, era exatamente a parábola do tesouro escondido, que eu ia compartilhar. Eu falei: poxa, Senhor, o Senhor tem algo aqui nesse capítulo que o Senhor quer falar com a igreja. E aí eu comecei a ler o capítulo, aí eu dormi, estava de tarde. Aí, no outro dia, eu fui ler o capítulo novamente, e não vigiei, dormi. Aí no outro dia eu fui ler de novo, e eu achei o que o Senhor queria falar com a igreja, que é esse ponto de reflexão. E o autor falava assim, que nós não devemos ter tanta certeza de que os nossos corações são solos férteis. Nós temos muitos espinhos, a nossa vida está rodeada de espinhos. E espinho é qualquer coisa que desvia a nossa atenção de Deus. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito espinho na minha vida. Tem muitas coisas que me distraem. E a palavra fala que esses espinhos, eles sufocam a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos leve agora a essa meditação de entender quais são os espinhos da nossa vida que têm sufocado a palavra de Deus. E em seguida ele cita Apocalipse 3:1. E que também me gerou muito temor, que fala: você tem fama de, fala com uma das igrejas de Apocalipse, a igreja de Sardes, acho que é isso, igreja de Sardes.
e diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. O mundo definitivamente não pode ser o nosso padrão para as coisas que a gente está ouvindo aqui. O nosso padrão precisa ser isso daqui que o Senhor está falando. Nós, muitas vezes, podemos ter uma fama de estarmos vivos, mas estamos mortos. E legal, porque Ezequiel, né, a gente cantou, o Titinho cantou aqui, do Vale dos Ossos Secos. Então, que se tem alguns aqui que estão esfriando, né, estão mornos na fé, que o Senhor revive. Que o Senhor possa trazer essa radicalidade novamente ao nosso coração e ao nosso padrão. E ele fala: pessoas mornas pensam mais na vida terrena do que na eternidade. E a nossa vida é em torno de agenda, de tarefa, de plano, trabalho, e a gente não pensa muito nas coisas do porvir. E tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensavam no porvir. Então, nós precisamos viver assim pela fé, e que nós não tenhamos segurança assim nas coisas dessa vida mesmo, porque é muito fácil a gente se apegar às coisas que nós vemos. Mas bem-aventurado aqueles que não precisavam ver para crer, né? Como foi a postura de Tomé. Mas o Senhor teve misericórdia. E aí, esse texto aqui eu li ele já, né? E aí o final, aqui, o último versículo que eu separei, foi 2 Coríntios 13, 5. E Paulo fala assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé, e provem a si mesmo. E eu creio que é isso que o Senhor quer para nós aqui nessa noite. Eu creio que é um momento da gente examinar o nosso coração, né? Sondar se há em nós algum caminho mau, para ver se de fato estamos na fé, se estamos vivendo pela fé, se a nossa segurança está no Senhor, se a nossa provisão, nós contamos com o Senhor, e o Senhor nos chama a nos provarmos. Quando o Senhor coloca aqui para a gente, quando Paulo coloca, né, o Senhor através de Paulo coloca: provem-se a si mesmos. Se coloquem à prova, talvez não necessariamente no sentido físico, mas pensem naquilo, se vocês seriam aprovados de depender do Senhor nessa determinada situação. Essa é a palavra que eu queria deixar. Ela é sucinta, mas eu creio que a palavra falou conosco, né? E que o nosso coração esteja de fato em construir tesouros eternos, assim, que a gente se gaste assim pelo Senhor. E eu queria orar. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala, né, com a tua igreja. Obrigado porque o Senhor está presente aqui, né, Senhor? O Senhor sonda os nossos corações, Espírito sonda os nossos corações, manifesta aqui se há caminho mau. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor, Pai. Queremos reconhecer que o Senhor, e somente o Senhor, é a nossa segurança. Que nós não confiamos em carros, nem em cavalos, Pai, mas nós confiamos no Senhor, Pai. O Senhor é a nossa provisão financeira, o Senhor é a nossa provisão emocional, o Senhor é o nosso sustento. E nós queremos, Pai, assim, gastar a nossa vida construindo tesouros eternos, Senhor. Nos livra, Senhor, de querermos construir coisas nessa terra, que o nosso coração não esteja nas coisas dessa terra, Senhor, mas que o nosso coração, assim, estejam centrados, Pai, no Evangelho, e que tenhamos entusiasmo, Senhor, em abdicar de todas as coisas, que tenhamos essa alegria, Pai, a ponto de proclamar, Pai, porque nós temos o Senhor, e isso é suficiente, isso é tudo que nós precisamos. Mas nós contamos com a sua misericórdia, Senhor, porque não somos capazes, né? Não temos isso não é natural para nós, Senhor. Nós precisamos ter segurança, nós queremos o tempo todo tentar guardar, tentar reter, construir, Senhor, mas nós queremos que o nosso coração esteja no Senhor, Pai, entendendo que o Senhor é o nosso Rei, Senhor, o Senhor é o nosso dono. Que o Senhor traga esse senso de exclusividade ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém.